Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast, onde vou dar voz à tiroide, com partilhas de nutrição funcional e integrativa. Eu sou a Cátia Miranda e todas as semanas vou trazer-te novos temas, testemunhos e convidados para aprendermos juntos. Vamos nutrir de dentro para fora a nossa tiroide, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Bem-vindos a mais este episódio aqui do podcast Dar Voz à Tiroide com Nutrição Funcional e Integrativa. E hoje vou trazer-vos o tema então esperado de os sinais e sintomas do hipotiroidismo, tiroidite Hashimoto. No entanto, também vou partilhar convosco os sinais e sintomas no hipertiroidismo, que alguns deles são semelhantes e outros são completamente opostos. Então vou começar por falar-te dos sinais e sintomas clínicos que aparecem muitas vezes no hipertiroidismo. E o tratamento normalmente nutricional é diferente, como devem imaginar, depois de ouvir os sintomas e sinais que ambos apresentam. O tratamento é diferente. No entanto, os sinais e sintomas do hipertiroidismo podem ser normalmente perda de peso, diarreia, portanto a alteração da microbiota, neste caso uma disbiose, normalmente apresentam diarreia. Ao contrário, no hipotiroidismo apresentam mais obstipação. No entanto, aqui a presença mais de fezes moles, líquidas e mesmo recorrente a diarreia, ansiedade, hipertensão, depressão. A depressão pode acontecer também no hipotiroidismo, irritabilidade, aumento de SHBG nas análises clínicas, taquicardia, tremores, palpitações, bócio, calor excessivo, excesso de suor, transpiram muito, às vezes sentem-se mal até no verão com o calor. Também há uma característica muito evidente no hipertiroidismo, que é os olhos mais salientes, com uma expressão mais expressivos, mais salientes. Também uma inquietação, são pessoas mais impacientes, mais inquietas, às vezes têm prurido também, queda de cabelo, como no hipotiroidismo também pode acontecer, vômitos e náuseas. Pode alguns destes sintomas estarem presentes, todos ou alguns, não é? Neste tipo de casos de hipertiroidismo. O hipertiroidismo, mesmo que nas análises clínicas apareçam as hormonas dentro dos parâmetros ditos normais, eu irei fazer aqui também um podcast, um episódio sobre análises clínicas para partilhar um pouco mais com vocês o que é o normal. Então, mesmo que às vezes os parâmetros estejam dentro dos valores normais e hajam estes sintomas, podemos também pensar que poderá haver aqui uma autoimune por trás. E neste caso, normalmente, nos casos de hipertiroidismo, poderá haver doença de Graves. Às vezes até antes de aparecer o hipertiroidismo, poderá existir a doença de Graves, então podemos também pesquisar os anticorpos anti-TRAb, porque estão muitas vezes também ligados a esta questão do hipertiroidismo. Assim como no hipotiroidismo também pode existir uma tiroidite Hashimoto. E às vezes o normal até é aparecer a tiroidite Hashimoto, que quando não controlada e ao longo do tempo poderá desencadear um hipotiroidismo, que foi até o meu caso, que felizmente os anticorpos nunca mais estiveram altos, porque controlo, não é? Porque cuido e, como eu costumo dizer, cuidar e nutrir a nossa tiroide de dentro para fora, a todos os níveis, para que isto mantenha a saúde e não progrida a doença. Claro que há fases da nossa vida, momentos, que se ela desregula,
nós também voltamos a sentir os sintomas e sinais no nosso corpo, começamos-nos a conhecer cada vez melhor. E isso não quer dizer que estejamos a fazer mal a nós próprios, quer dizer que estamos mais conscientes, o que é bom. E que estamos também a cuidar, não é? Porque se os sintomas se mantivessem, era sinal que não estávamos a fazer nada de novo ou diferente. Então vou partilhar agora aqui um pouco sobre o hipotiroidismo, sinais e sintomas. Normalmente é muito comum as pessoas dizerem que tens excesso de peso porque tens hipotiroidismo. E, como eu partilhei, nem todas as pessoas com excesso de peso têm hipotiroidismo, nem todas as pessoas que têm hipotiroidismo têm excesso de peso. Este também é um exemplo no meu caso. Mas, no entanto, há uma tendência, sim, digestiva mais lenta, um processo digestivo mais lento, há uma tendência, sim, de mais obstipação ou prisão de ventre, como queiram chamar aqui para entenderem, a mais retenção de líquidos e mais tendência à obesidade. Portanto, há características que são comuns. Ansiedade, depressão também, fadiga, cansaço, mãos e pés frios, frieiras muitas vezes também, constipações, sinusites. Não se transpira muito. No caso do hipotiroidismo, há menos transpiração do que no caso do hipertiroidismo, que há mais transpiração. Então, se há falta de suor, por exemplo, pode ser um sinal quando fazem exercício físico e não transpiram, por exemplo. Após caminhar e fazer exercícios, normalmente sente-se fraqueza muscular também, há dificuldade em ganhar massa muscular, também há presença muitas vezes de queda de cabelo. Depois já vamos falar também aqui causas raiz noutros episódios. A causa raiz, que eu costumo dizer, tem a ver com qual o motivo que está por trás disto. E muitas vezes também acontece a memória fraca, não é? Começar a faltar ou esquecer-se de coisas. Pele seca, pele também pode aparecer mais amarelada. Não quer dizer que todas as pessoas com hipotiroidismo tenham todos os sintomas, mais uma vez, mas estamos a falar aqui no geral, os mais comuns que aparecem. Também pode haver aqui polimorfismos genéticos. Hoje em dia consegue-se fazer, através de testes genéticos, conseguimos avaliar alguns polimorfismos e perceber também algumas tendências. E há um teste que podemos fazer, que é da temperatura corporal, que durante 7 dias da semana, por exemplo, e vamos imaginar que vamos começar a medir na segunda-feira e vamos terminar no domingo. E todos os dias, ao acordar, sem levantar da cama, sem se mexer, medir a temperatura. Ou seja, sem movimento e sem haver muita agitação ou mudanças de temperatura, no sentido de ficar deitado e medir a temperatura mesmo deitado. E depois calcular a média desses 7 dias. Se a temperatura estiver inferior a 36 graus, portanto, significa também que estamos perante um hipotiroidismo subclínico. O que significa subclínico? Significa que ainda pode não aparecer o diagnóstico, ou seja, não aparecer os parâmetros alterados nas análises clínicas, mas já há aí um hipotiroidismo a acontecer. Ou seja, temos que tratar como se fosse já o diagnóstico para prevenir que realmente evolua esta situação. Normalmente também há baixa de líbido, apneia de sono e redução também, neste caso da SHBG, que no caso do hipertiroidismo aumenta. Então são alguns sinais e sintomas, são vários, não é? Poderia se calhar aqui até haver mais, mas normalmente estes são os mais comuns e queria partilhar aqui com vocês. E se estiveram aí a fazer checklist daquilo que sentiam ou de sinais clínicos que já viram em vocês, então tomem nota. Se quiserem entrar em contacto comigo também poderão partilhar as vossas
aquilo que vocês sentiram, as vossas dúvidas, e se eu puder ajudar, também estou aqui, deste lado. Obrigada por estares-me a seguir, continua aí desse lado e vamos continuando juntos a nutrir o nosso corpo, a nossa mente e a nossa tiroide de dentro para fora com nutrição funcional e integral. Até breve. Grata por escutares este episódio. Juntos damos voz e somos mais saudáveis. Se eu puder ajudar-te, podes entrar em contato comigo. Se queres apoiar este podcast e o meu trabalho, podes seguir-me aqui nos meus canais e partilhar. Lembra-te que todas as ações, mesmo que pequenas que pareçam, podem mudar a vida de alguém desse lado. Gratidão por estarmos juntos. Vemo-nos no próximo episódio.